da mesa diretora ao vereador Silvio Cardoso. Solicito ao senhor Ricardo Santos Serra que ocupe a tribuna para a sua manifestação. Oi, boa tarde a todos os edis, aos presentes, à Câmara, a quem irá assistir aí a reunião de Câmara pela internet, né? Bom, vou ser rápido, né? Objetivo. Como acredito que a maioria saiba, eu ocupo uma posição de historiador aqui na cidade há mais de 2 décadas, quase 30 anos, são 27 anos. Nesses 27 anos de pesquisa, vamos dizer, de reunião, colecionar dados, fragmentos do município, eu detenho um acervo incalculável em valor, porque será doado para a cidade um dia, né? E de fragmentos da história, muitos segredos que ficaram escondidos até de todo mundo, né? Eu reuni uma parte dessas histórias nesse livro há 1 década. Não sei se todos conhecem. Se chamava de Letras em Letras, Mistérios, Segredos, Histórias, Fatos e Acontecimentos de uma Cidade de Pedra encravada sobre montanhas de letras, dos primórdios aos dias atuais. E nesse livro contava a história de São Tomé das Letras desde o período azoico, que é o período de bactérias, protozoários, né? E para contar a história da pedra. E aí, de lá, desse período até o final, reuni os fragmentos de um período de pesquisas de 18 anos que eu levei na ocasião. Bom, após 10 anos, eu estou refazendo um novo trabalho. Quando eu digo refazer, algumas coisas que ficaram em lacunas sobre a história de São Tomé das Letras. E controvérsias também. Os livros eles são adquiridos em obras raras, foram feitos 50 números e mais o número 0, direcionado a pessoas que tenham interesse e é registrado uma seção de direitos. A seção de direitos é um documento em cartório que comprova quem foi que adquiriu os livros, os verdadeiros adquirentes, porque teve livros que desapareceram, né? Acho que a Câmara tem um aqui. A Câmara participou deste. E as pessoas que tiverem podem utilizar o material no site. Por exemplo, a Câmara vai sair todos os vereadores desde o primeiro. Vai sair a primeira ata de reunião da Câmara. E vai sair o documento, a cópia do documento original de emancipação do município. Nesse próximo livro, que vai se chamar São Tomé das Letras e Sua Verdadeira História. O livro conta a história desde a chegada do capitão João Francisco Junqueira, que, na verdade, não era capitão. Ele era João Francisco Junqueira, o patriarca da família Junqueira. Capitão João Francisco Junqueira era o segundo filho dele. Um erro na nossa história. O segundo erro na nossa história, encontraram uma imagem de São Tomé dentro da gruta, em 1770, século XVIII. No entanto, a imagem de São Tomé é do primeiro quartel do século XIX. Logo, não era essa imagem. Onde está essa imagem? O livro conta. Desvenda esses mistérios. Aquele caso de que diz que um escravo teve um caso com a irmã do dono da sesmaria da fazenda, é mentira. Ele nunca teve uma irmã. Então, eu tenho a genealogia. Para fazer esse livro, eu viajei bastante. Tem pessoas que me seguem, o Geraldo, o Jeremias, são pessoas... Você também, o vereador aqui, costumo, Dimon, vê-lo na internet, né? E eu estou fundando o Museu Casa de História, que já está funcionando via Facebook, né? Mas dia 18, que é o dia do Tchan, que vai ser inaugurado, é o dia do museólogo. Então, eu vou aproximar a cidade e quem quiser, gratuitamente, sem fins lucrativos, a verdadeira história de São Tomé. E o que eu vim aqui era oferecer
e solicitar um apoio de pesquisa para a Câmara no valor de R$ 400, que é um valor simbólico, porque nessa primeira obra me foi dado R$ 1.000. Mas eu sei da atual situação financeira do município e eu tive muito apoio também, né, neste segundo volume. E aí o livro, ele é em capa dura, dourado, com o nome da Câmara. Dentro é registrado a bico de pena uma seção de direitos, dizendo que o livro realmente é o da Câmara, o original. E no final tem a relação de todos aqui que adquiriram tal livro. O livro não precisa ser me pago nada agora, quando eu entregar para a Câmara, que vai ser a partir do dia 23 de dezembro até dia 29 de janeiro, todos estarão sendo entregues. É um trabalho muito rico, que me consumiu 9 anos, e com todas as suas devidas fontes, direitos e verdades. Era isso que eu tinha a falar. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Dimon. Eu pude ver esse livro já. É uma pessoa aqui em São Tomé, eu acho que a Lúcia da Doceria, na época, acho que me emprestou. É um livro muito bonito. Eu acho que Lula tem esse O livro. número 13. É o número 13, ele tem esse livro. Foi feito o Lula e o Jô Soares. Esse é o do Jô Soares. Que, na verdade, é tão rico em fragmentos da história, porque a abdicação de Dom Pedro I teve uma influência totalmente por São Tomé das Letras. A abdicação ao trono. Porque o Barão de Alfenas, não era barão ainda, ele venceu a eleição contra o candidato a deputado do Império, o Maia. O Maia teve 6 ou 8 votos e o Barão teve 36, 35. Era uma diferença muito grande. E ele se sentiu com as pressões em cima da monarquia, que era para ir para o parlamentarismo, ele se sentiu frágil e resolveu colocar o príncipe regente, filho dele, no local. E ele foi embora. Quando teve a Revolução Escravagista, chamada Levante da Bela Cruz, que é em detalhes nesse próximo livro, onde escravos revoltosos partiram da fazenda Campo Alegre em direção à fazenda Bela Cruz e dizimaram a família, né? Inclusive tem o nome dos escravos e foto de alguns escravos. Foi liderado por um escravo chamado Ventura Mina. Então, ele inclusive foi morto. Tem a sentença dele, uma sentença muito cruel. Pior que a de Jesus Cristo, por incrível que pareça. Foi uma tortura única. E então, o Barão de Alfenas se sentiu, abandonou o parlamento, se sentiu frágil e falou, é agora que eu vou voltar para Portugal. De Portugal para o Brasil. Quando ele voltou, dizem, né, os causos, que o Zé Bonifácio disse, quem foi a Portugal perdeu lugar. Que eu lembro que eu falava isso quando eu era pequeno, a gente falava na escola, no tempo de escola, né? Então, São Tomé das Letras tem uma importância muito relevante para a história do Brasil. Eu desvendo, por bases, o porquê de ter sido construído isto, né? E uma novidade que eu consegui hoje, que o padre atual da cidade, que é um seguidor meu também, né, do meu trabalho, me ofereceu a relação dos padres, desde o primeiro, desde 1840, quando foi subordinada, veio para a diocese de Campanha, veio para cá. Eu acho que é um material riquíssimo, né? Algumas fotos. Né? Eu achei interessante esse livro. Só não concordo aqui quanto à crueldade da morte comparada com a morte de Cristo, mas não é detalhe, não vamos entrar nessa discussão, não, filosófica nem teológica, não. Mas é interessante, é um livro que conta realmente a história da cidade, digno de ser lido. Quem tiver acesso a ele aí vai ser presenteado com um grande presente aí. Parabéns, Ricardo, eu já pude ver esse livro aí. São 50 unidades só, eram para ser 30, mas teve uma procura muito grande. A maioria dos que compraram a primeira edição quiseram a segunda também. Inclusive gente que está bem longe daqui, está até fora do país. Né? Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Jeremias. Quero dizer aqui que eu gosto muito de acompanhar seu trabalho, que realmente você tem materiais históricos muito importantes para a cultura e história da nossa cidade. E desde que esteja orçamento para isso, presidente, previsão para isso, até o assessor jurídico da Câmara está aqui hoje, eu sou totalmente favorável à sua ajuda e que a Câmara tenha um material desse para ficar aqui arquivado com a gente. Inclusive, a interesse da Câmara, existe muita coisa ligada à história da Câmara, os primórdios da Câmara.
que foram perdidos, que eu consegui com o seu Alaor Salles de Andrade, que ele era o secretário da emancipação, que eu vou contar todo o processo de emancipação, a verdadeira história do Virgílio Assou Giovanni, que foi de bicicleta, levar assinaturas, qual era o papel dele, quem realmente eram os importantes que estavam ali por trás. Porque uma coisa que ficou em mágoa da família é que teve, em 2009, pessoas foram homenageadas, a dona Edimé, o seu Oswaldo da padaria lá de Três Corações, eles foram homenageados pelos seu Oswaldo por ter trabalhado na emancipação. Assim, meio de beirada, né? A dona Edimé, porque o Guaraci, que é o irmão dela, trabalhou também, mas a filha do José Cristiano Alves, as filhas dele ali do lado, e esqueceram o José Cristiano Alves, que era o presidente da Comissão para a Emancipação. Foi aí que surgiu a ideia de fazer esse livro. Eu já tinha muito material fazendo pesquisa, e aí alguns mineradores, parentes do José Cristiano Alves, me financiaram uma pesquisa para buscar todos esses dados. Eu cheguei aí até em Brasília, para mexer em arquivos lá, no Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Museu Imperial. Esse foi por minha conta, Museu Imperial. A história de São Tomé das Letras está inteira lá no Museu Imperial de Petrópolis. Ninguém sabia disso, nem eu. Trouxe tudo de lá, uma riqueza fora do comum. Então, tem muita coisa da Câmara que é de interesse da Casa Legislativa de saber. Tem a foto da sede, as primeiras reuniões, que eram na casa ali ali onde tem a loja Trem Azul, né? Era ali as reuniões primeiras, né? A primeira ata foi assinada na Casa Paroquial. Eu tenho a cópia também. É isso, né? Eu pedindo um apoio para custear a pesquisa que eu estou fazendo, e vai ter a doação do livro especial para a Câmara. Claro, né? Se algum vereador quiser adquirir, aí a gente conversa também. É um valor menor, né? Porque eu não vou esconder nada. Eu estou pedindo uma ajuda do município para custear essas pesquisas, que não é barato. Por isso que eu levei 9 anos, senão eu levaria um mês só. A gente vai estar conversando aqui na casa, já estamos findando o ano aí. Não precisa pagar esse ano, não. Não sei. Aí para o próximo ano a gente vai estar reunindo, né, Jeremias? Aí os demais vereadores, nós vamos ter nova direção aqui da casa para o próximo ano. Então, a gente sempre é parceiro aqui no município e a gente vai estar aí parceirando com você também. O que eu preciso é o seguinte. O livro vai ser lançado no dia 23 de dezembro. Já vai começar a ser entregue. Ele já está pronto. Só vou colocar os padres que eu recebi agora e mudar a paginação. E vem o nome da Câmara na capa e lá dentro, porque eu tenho que registrar uma seção de direitos, que é para a Câmara, por exemplo, se a Câmara quiser colocar o livro, não pode colocar inteiro, assim, né? Mas as partes que interessam a ela, uma comemoração, a origem da festa de agosto, por exemplo, a Câmara quer colocar alguma coisa, ela pode colocar, não precisa me pedir nada, porque ela tem a seção de direitos, ela pode usar. E eu precisava da confirmação. A questão de pagamento, eu não estou preocupado em receber, eu estou preocupado em estar no grupo o nome da Câmara, porque eu vou levar isso, provavelmente até terça-feira já está no processo gráfico, né? Então, eu só não posso aguardar até janeiro, falar, não, vamos ficar. A questão pagar, pode pagar em janeiro, fevereiro, março, para mim não. Né? Pela ordem, senhor presidente. Eu até concordo, sim, mas a minha parte, né? Falando sobre mim. Agora a gente tem que ver a assessoria da prefeitura se é legal, né? A prefeitura pagar esse livro, né? Senão todo mundo vem aqui, faz um jornal, vem cá, a Câmara nós apoia, a prefeitura vai lá e paga. Outro faz um livro, vem aqui, a prefeitura vai lá paga. Concordo. Tem que ver a assessoria da prefeitura se é legal isso. Não é essa é a parte que eu disse aí, que nós temos que estar vendo aqui, porque não é só a gente aqui, os vereadores, a gente tem que ver o jurídico daqui e a parte do município, conforme o geral está falando também. Então, eu acho que também a gente não tem que deixar dívida deste ano para pagar o ano que vem. Vai ter que comprar esse ano, deveria pagar, né? Então, não, mas eu vou entregar no final do ano. A nota fiscal virá com a data do ano que vem. A despesa ficou no ano que vem. A questão, assim, uma coisa que eu já briguei e não vou brigar mais, que se eu for brigar, eu vou arrumar muita inimizade. Mas foi feito um FUNPAC, um negócio chamado FUNPAC, que até hoje eu estou esperando me prestarem contas do FUNPAC.
Aí usaram o dinheiro do FUNPAC para fazer o quê? Para pintar a frente da Polícia Militar. Eu acho isso completamente um absurdo, né? Sendo que o primeiro capítulo diz que o FUNPAC é um fundo municipal, proteção do patrimônio artístico e cultural, que diz no primeiro artigo que o dinheiro é para ser investido em resgate da memória cultural, política e social, a história da cidade, desde que sejam iniciativas de reconhecimento público. Não é porque os vereadores falaram, oh, esse cara é legal. Eu não preciso de reconhecimento público porque tenho 30 anos quase de São Tomé, todo mundo sabe o que eu tenho e o que eu faço. Inclusive, o Geraldo sempre apoiou o meu trabalho com o Túnel do Tempo no jornal. A gente arrumava uma foto antiga, né? A doutora Noreste está lá, o Biose, minha parceira, assim, sempre, todos os meus trabalhos, e o Biose, quando aceita um trabalho, é porque o trabalho é sério, porque o Biose é muito sério, né? Agora, a questão de ter a verba ou não ter, eu nem fui na prefeitura porque eu estou sabendo da situação da prefeitura. Né? E eu sou um profissional, indiferente de qualquer coisa. Eu faço isso por profissão. Eu estou me dedicando só a isso agora. Né? Eu vendo meus trabalhos pela internet, dou palestra em faculdades. Outro dia eu fui em Curitiba dar uma palestra falando sobre São Tomé, caráter histórico. Né? Me pagaram muito bem. Né? Além da logística, de bom hotel. Né? É uma coisa que, depois de tantos anos, eu me sinto reconhecido, assim, né? E eu não poderia deixar de vir na Câmara oferecer, né? Senhor presidente. Não, Olá, vereador. só queria concluir aqui, Caiapó, porque o assessor jurídico da Câmara está aqui. Aí depois eu tenho uma dúvida minha também. Eu acho que essa compra pode ser feita direto pela Câmara, mas está o assessor aqui, a gente, depois da reunião aqui, a gente vai estar conversando com ele, porque, no meu ver, isso é meu ponto de vista, eu acho que é um material interessante para a Câmara, aí tem que ter a anuência do presidente e dos demais vereadores. Ainda tem uma ressalva, vereador Jeremy. E está sendo apresentado hoje também. Ainda não foi previamente apresentado, né, Caiapó? Então, tem que ver a parte jurídica nesse processo e entre os demais vereadores. Eu não vou pôr ninguém para correr, né? É Com lógico. certeza. Mas, Pela de ordem. qualquer forma, da outra vez que eu fiz o livro, teve o mesmo processo, foi aprovado também. Nas contas do ano, foi em 2005, deve estar nas contas de abril de 2005. Pela ordem, senhor Deve presidente, deixa eu ser, fazer uma pergunta para o né? Caiapó. Você tem um material aí que a gente possa analisar? Um pré-material antes do livro? Vocês têm um livro aí. Entendi. Tem um número desse. O número de vocês está até aqui registrado. Né? Quer dizer, é semelhante a esse o livro, mas é outros assuntos, né? Entendi. Então, fica difícil, porque, pelo jeito, as informações que você tem no livro ainda, você não pode expor ainda, né? Número 2. Porque essa é uma nova Não, edição. não tenho nem ele pronto, né? Entendi. É número 2, Câmara Municipal. Vocês têm o livro aí. Tenho certeza que está aí. Que a Câmara sempre foi Pela ordem, senhor presidente. bem sistemática a guardar os documentos. Olá, Então, Geraldo. a questão do apoio que ele falou que eu sempre apoiei, eu apoiei sim, o túnel do tempo, mas eu pagava com o meu recurso. Sim. Né? Não foi agora, nessa época, agora que eu sou Não, vereador. não foi. Então, Depois que o então Geraldo... não deixar bem claro, amanhã o pessoal fala, o Geraldo apoiou o túnel do tempo, pagou com o dinheiro da Câmara. Eu apoiei com o dinheiro meu. Não, né? topa com tudo, o meu né? recurso. Mas quando a Câmara começou essa administração, eu parei de fazer jornal. Estou retornando agora com o jornal, né? Mas o Geraldo muitos anos fez comigo a propaganda. Pela ordem, senhor presidente, eu não cheguei no ponto que eu queria ainda. O Caiapó, a indagação do presidente eu entendi, entendeu? A gente não pode comprar um material que não está com a gente ainda, que a gente não tem acesso a ele. É isso que o presidente disse para mim, certo? Por isso que eu te perguntei se você não tem um material desse livro, um pré-material, um exemplar, que a gente possa analisar o exemplar para a gente dar uma resposta final. É isso que foi minha pergunta. Não tenho. Mesmo que eu tivesse, eu não cederia. Entendi. Nem que me pagasse
valores assim exorbitantes, porque é uma questão de uma série de obras raras. Porque eu até entendo Né? o ponto de vista do presidente também. A gente vai estar, eu sei que eu confio, acredito no seu trabalho, portanto eu te sigo na internet, você sabe disso. Esse outro material eu já tive acesso, eu já vi, mas eu entendo o ponto de vista do presidente, que esse novo que está vindo, que a gente vai aderir, a gente não tem o conteúdo dele ainda. Não é isso, presidente? Você Isso. quis me dizer? Certo. Não, questão do conteúdo, eu posso escrever o que é o conteúdo. Agora, dar o livro. Agora, indiferente de qualquer coisa, um município que não investe em sua própria história é digno de pena e dó. Mas aí Seja quem está qual for, né? conhecendo a história também, e quem Né? está contando ela, tem que mostrar fato da história para elas entrar em cena, né? Pela ordem, senhor presidente. Falar o vereador aí, ó. Eu acho que a discussão aqui nem é a questão do material em si, é a questão do trâmite de como que esse dinheiro vai chegar e servir para esse material. Então, não é que eu concordo, concordo com o material, acho que se for no mesmo moldes que foi feito esse livro, eu acho que você não mentiria em abaixar a qualidade do livro. Então, a questão aqui que nós estamos discutindo é uma questão, às vezes, até desnecessária nesse momento, né, em plenário. Eu acho que é uma questão que a gente poderia discutir ali Reunião de ali comissão, fora, né? na comissão. Tudo bem? É isso Pela que eu ordem, senhor disse, que ele presidente. teria que estar antecipadamente aqui, essa palavra sua oi, teria que ter tido uma reunião pré aqui, para a gente estar sabendo o que era o material que Não, você tudo estava bem. Na semana que vem, na apresentando. reunião da semana que vem, vocês me dão uma posição. Então, mas aí você vai apresentar alguma coisa do material que você Não, eu vai... posso apresentar os capítulos. Eu posso apresentar os capítulos, né? O nome dos capítulos. Começa com João Francisco Junqueira, partindo de Portugal, do Juncal, tem a genealogia da família inteira dele, para provar que ele não tinha uma irmã. Depois a chegada em Senhor Portugal. presidente, vamos convidar ele para uma reunião depois, durante a Isso. semana, Eu ia aqui na falar sala. aqui. Seja convidado Até a após a vir. reunião mesmo, agora após Daqui a a pouco reunião. a gente conversa Pode aqui, ser, ótimo. porque o tempo Uma de reunião à plenário também parte. já foi, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, mais uma resposta para ele. Em conversa que você diz aí, a respeito da prefeitura, o apoio à polícia militar, a prefeitura tem um convênio com a polícia militar. Pelo que eu E a saiba, reforma você é também deve parte saber desse disso. convênio. Não é isso? Mas indiferente disso, o que está escrito ali na lei do FUNPAC, ao meu modo de ver, ao meu nível de estudo e ao minha compreensão lógica, a polícia também é como se fosse um bebê de coelhos aqui em São Tomé das Letras. Eles precisam de tudo, até de um lápis eles pedem, né? Todo mundo sabe disso. Eu mesmo cheguei a fazer muita doação. Cheguei a doar uma máquina de xerox para a polícia. Quando eles gastaram a máquina de xerox, me devolveram. Gastaram o cilindro, está lá, vai para o museu. Está guardado para um futuro museu. A primeira máquina de xerox de São Tomé. Né? E quando a gente diz a polícia, não é a polícia militar só, a civil também. Eles alegam que não tem recurso. Né? E não é na administração atual, é em todas. Então, mas se a gente não der apoio à polícia, não tiver apoio à polícia, a nossa segurança já Senhor está... presidente, É uma Vai pena. tomar outros A rumos realidade essa é discussão, essa, é senhor uma presidente. vergonha. Né? Vai tomar outros rumos essa discussão aqui, nós não vamos parar com isso Sim. aqui. Exatamente. Não dá. Aí o senhor Ricardo está convidado para a reunião com nós todos ali após o término da reunião aqui. Tá ok, então muito obrigado pela palavra. Estou aguardando.